Olá, pessoal, começando mais um M, o seu programa de empreendedorismo, marketing, entretenimento aqui no YouTube. Olha, eu não sei se eu enrolei a língua, Davi, agora para falar, que eu senti que eu dei uma enrolada, saiu um pouco da boca. Mas tudo bem, faz parte da plana. Não é a primeira vez, não será a última, né? Mas é o seguinte, a gente está com um ritmo frenético aqui de produção de conteúdo, Verdade. segunda a sexta, realmente é normal enrolar a língua, é normal. Faz parte. Bom, nosso convidado de hoje é o Pedro Camargo, paulista de Ribeirão Preto, professor de Neurociência do Consumidor na FGV, bacharel em Direito, mestre em Educação Corporativa, autor, enfim, temos muito papo. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado, prazer. Obrigado pelo convite. Opa, seja muito bem-vindo mesmo. Vamos bater papo aí, tirar várias dúvidas, inclusive. Aliás, Davi, vamos para o nosso momento YouTube, que eu já tenho aqui uma dúvida que eu estou quase perguntando. Vai lá, só para não atropelar o momento YouTube. Legal, só você que acompanha a gente, chegou agora aqui no canal, se inscreve, deixa teu like. Para você que nos acompanha, grande parte da nossa audiência é aquele público fiel, aquele público que se comunica com a gente pelo Instagram, pelo nosso grupo de Telegram, por WhatsApp, também que escreve aqui, que a gente sempre pede para você escrever aqui embaixo, porque isso ajuda a divulgar mais o canal, a ranquear melhor o canal aqui dentro da plataforma, e a gente escuta você. Então, você quer conversar com empresários, com empreendedores, você quer saber como sair mais forte dessa pandemia, a gente já trouxe aqui empresário, empreendedor, médico, tudo. Agora a gente resolveu trazer alguém que entende de cérebro, da mente humana, porque Ô Pedro, você é a nossa última cartada, cara. Se a gente não sair daqui com soluções, a gente já não sabe mais o que fazer. Então, galera, dá teu like, se inscreve, porque o programa de hoje promete, não é, Sandro? É verdade, meu correspondente internacional. Como é que está aí o velho continente? Está tudo certo? Todo mundo fechado? Lockdown geral aí, né? Cara, lockdown geral. Quando o pessoal começou a ficar um pouco descontente e pensar em reclamar um pouquinho, veio o que aqui em Portugal chama-se de bazuca europeia. Bazuca é dinheiro público vindo lá da União Europeia, e o pessoal se acalmou de novo e é isso. Eita, nós, vamos que vamos. Mais tarde a gente vai. Eu pergunto mais notícias aí. Vamos embora. Ô Pedro, olha só, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma dúvida minha. Neurociência do consumidor, que é o nosso assunto aqui em questão, que é o que a gente vai bater muito papo sobre isso. Mas neurociência é o mesmo que neuromarketing, ou eles têm conceitos, têm pegadas diferentes? Vamos lá. Não, tem sim. Na verdade, a neurociência do consumo é desinteressada, eu diria, né? Ela estuda o consumo em geral. O neuromarketing não, ele é empresarial, ele é dirigido para uma pesquisa de uma empresa especificamente, né, com aparelhos de ressonância magnética, com eletroencefalograma, mas para descobrir sobre uma peça publicitária, sobre uma campanha. Então, o neuromarketing é feito por empresas. A neurociência do consumo, não. Ela é aberta, é um estudo sobre como funciona o cérebro do consumidor, né? Nem a favor, nem até por políticas públicas, por exemplo. Interessante. Essa é a diferença. Eu deixo bem claro porque as pessoas confundem. Dá um exemplo na prática aí, como é que na isso prática, pode por ser exemplo, você observado? vê que, por exemplo, tem trabalhos, a maioria dos trabalhos em neuromarketing eles são escondidos, né? Entre aspas, porque as pessoas acham que vai invadir o cérebro, vai invadir meu cérebro, que chama-se neuroalarmismo, né? Mas, por exemplo, a Coca-Cola faz nenhum filme dos estúdios americanos saem sem fazer um pré-teste com ressonância magnética. Eles colocam na ressonância, né, que faz o exame de cérebro, eles colocam parte do filme, né, ou trailer, e as pessoas assistem. E aí eles olham as áreas cerebrais, se ativam e vão escolher o melhor trailer, o trailer que mais ativou as áreas que eles queriam, né? O susto, medo, paixão, blá, blá. Então eles escolhem um trailer. Então isso realmente é endereçado e é interessado, é feito por uma empresa interessada em saber. A neurociência do consumo, não, a gente estuda tudo, né?
A gente estuda como funciona o cérebro no consumo, como as pessoas podem, não só como a empresa pode fazer, mas como as pessoas podem também se entender e consumir menos, mais consciente. Essa é Ou a seja, diferença. você tem a neurociência, é o guarda-chuva, e o neuromarketing já seria uma matéria de estudo dentro da Isso, neurociência. como né? já existe o neurodireito, né, que tá crescendo muito, né? As pessoas os juízes estão aceitando, os Estados Unidos discutindo o cérebro, né? Porque às vezes você tem alguém que tem uma deficiência cerebral e não pode ser culpado. Culpado do quê? De ter nascido? Eita, é verdade. Né? Porque tem uma deficiência cerebral, então ele não pode ser um culpado. Ele tem que ser tratado diferente, não pode ficar na sociedade, de repente, porque é assassino, sei lá o quê, mas culpado ele não é, porque ele nasceu daquele jeito, né? Ele não tem consciência do que ele faz. Está crescendo muito na educação fora, aqui no Brasil ainda devagar, né? Porque é maluco você dizer que dá aula, né? Você ensina alguém e o órgão do aprendizado é o cérebro e o professor não sabe como é que funciona o cérebro. Eita, nós. Né? Vocês estão falando, eu até estou paralelo ao papo, eu até vim dar uma olhada no assunto aqui, técnicas de investigação. Estou falando do neuromarketing, né? Pupilômetros, psicogalvanômetro, eletrocefalologia, PET scan, córtex orbitofrontal, núcleo acúmulo. Nossa, tem bastante método aí para o pessoal. É muita coisa. O PET é proibido. O PET é proibido. O PET é como a ressonância magnética, só que você tem que injetar contraste, né? E nada que possa invadir o corpo pode ser feito sim pela neurologia, pelos médicos. Por neuromarketeers não pode haver nenhuma invasão nem nada. Então a gente não pode coletar sangue, né? Nós não podemos nada. No máximo saliva ou urina, se for em marketing, uma pesquisa. Agora, o PET, como tem contraste, ele é proibido. Mas, Pedro, desculpa te interromper aí, Sandro. Não, pode ir. Você falando assim, você estava falando sobre neurodireito e neuromarketing. Bom, vou fazer um brainstorm aqui com você. Claro. E você vai dizendo aí se essa vibe está certa ou se está errado. Mas assim, quando a empresa ela começa a criar, por exemplo, uma propaganda, é porque ela quer, de certa forma, no marketing, conseguir criar mecanismos para manipular o comportamento do consumidor. Não estou falando de se manipular, olha que coisa ruim, que coisa ilegal, não, mas criar padrões comportamentais que levem àquela venda. No direito, você está falando que existe essa questão do cérebro, que também está sendo levado muito para julgamento, a que ponto a pessoa pode ser culpada ou não. Ou seja, o que eu estou entendendo é o seguinte, tanto na área do direito quanto para a área do marketing, existe uma linha do livre-arbítrio nisso, que seja essa pessoa não pode ser condenada por um crime porque ela tem alguma disfunção cerebral e isso tirou o livre-arbítrio dela, e seja na área do marketing, porque às vezes uma empresa criou uma abordagem de marketing tão punch assim, que meio que tirou o livre-arbítrio daquela pessoa tomar a melhor decisão e partir para a área do consumo. Seria esse o santo graal disso? É você conseguir chegar nesse estágio? Na verdade, tem duas coisas aí. Primeiro é o neuroalarmismo, né? Que é essa história de vai invadir o cérebro. Isso não é verdade, porque o nosso cérebro é plástico. Ninguém me convence a nada porque põe uma propaganda. A propaganda já convence há milhares de anos, né? Não foi o neuromarketing que faz. Eu não chamo de coisa, eu chamo de persuasão. Né? É o que a propaganda faz, é o que a gente faz, né? É o que eu estou tentando fazer aqui, persuadir vocês, meu filho tenta me persuadir. Né? Então, o consumo existe, né? Porque as pessoas também confundem muito consumo. Quando fala consumo, pensa em coisa não necessária, né? Em carros, em roupas e tudo. Não. Consumiu muita comida, é consumista. Consumiu muito livro, é consumista. Consumiu muito curso, é consumista. Porque as pessoas confundem. Né? Não, ele faz muito curso, então ele não é consumista, ele é inteligente. Não, desculpa, ele é consumista, ele consome demais curso. Ele compra muito livro, ele não é consumista, ele compra muito livro. Eu falei, como assim? Ele compra muito livro, ele é consumista, ele não precisava desses livros todos. Né? Então, assim, então se confunde muito consumismo, né?
E também esse neuroalarmismo. Não invade cérebro de ninguém, não consegue ler, porque assim, nosso cérebro é plástico. Eu entro aqui de uma maneira, nós três vamos sair de outra. Eu posso ver um comercial, eu vou para a rua e não compro o produto. Isso não. Agora, existe persuasão? Sim, isso existe. Presidentes fazem isso, deputados, nós fazemos isso com os nossos filhos. Persuasão é a coisa mais normal do mundo. E tem outra coisa, David, que eu falo sempre, que é o seguinte: a ciência não é má, má são as pessoas. Isso é verdade. A ciência é bacana, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Com certeza, pode ter sido usada para o mal. Ela tem sido, nos Estados Unidos, em política, todos, desde do George Bush, eles usam campanhas com pesquisa de neuromarketing. Ele, o Obama usou, o Trump usou, todos eles usam. Então, assim, pode ser usada para o bem ou para o mal. Tem gente que usa para o bem, tem gente que usa para o mal. É como eu falo, mas pode ajudar a gente, por exemplo, a vender gente na internet, que eu faço muito, ajudo muito, tem muita mentoria, mas gente que quer ganhar dinheiro, sobreviver na internet, então eu ensino o neuromarketing para essa pessoa crescer, vender e ficar bem também, Então, assim, tem muito lado controverso, sim, tem muita gente falando besteira, viu, David? Tem muito bobageiro, o que tem de neurobobageiro não é brincadeira. Eu estou há 13 anos nessa área, Eu escrevi o primeiro livro na língua portuguesa, foi publicado aí em Portugal, nem no Brasil foi, porque o Brasil não falava, foi no IPAM, Instituto Português de Administração Mercadológica, o primeiro livro. Tenho amigos aí, o Fernando, faço capítulos para livros de portugueses. Então, assim, e eu vejo nesse tempo foram surgindo neurobobageiros, que vão prometendo umas coisas assim, olha, existe um neurotransmissor para mini saia. Não, para, Existe um hormônio para sapato de salto alto. É mentira, Isso aparece muito. Essa coisa parece que é o empresário que é isso, É engraçado, Uma vez eu fui dar aula no Sul, numa pós, e eles já tinham assistido aula de neurociência para entender o cérebro, depois vim eu com neuromarketing. E logo que eu entrei, eu pus minhas coisas, eu fui conversar, um aluno falou, professor, dá licença. Eu falei, diga. Ele falou, olha, nós entendemos neurociência, bacana, muito legal, mas agora, a partir de hoje, eu quero a receita. Eu falei, eu vou te dar uma dica muito boa, presta atenção. Vai para o Senac fazer curso de culinária. Lá no Senac tem curso de culinária maravilhoso, que vão te dar receitas perfeitas. E talvez ainda você não acerte, porque tem a temperatura do forno, a temperatura do ar, pode ser que não acerte direitinho a receita. Não, eu não estou trazendo receita aqui para você. Pedro, a receita seria os gatilhos mentais, é isso? Exatamente. Eu tenho pavor desses gatilhos mentais. Esses dias eu estava comentando, porque eu estou com um curso de formação em neuromarketing, uma comunidade para formar gente séria nessa área, e eu estava falando exatamente sobre isso, essas ideias de que existe uma área. Não, o cérebro é dinâmico. O que a gente tem que entender é a circuitaria, onde começa aquele processo, onde ele termina, não é uma área. Até porque, eu sempre falo, essa área se ativou, tá bom, mas e a área que não se ativou? Será que não é importante também? Será que ela não deveria ter sido ativada? Então, tem muito ainda para discutir. Outra coisa, as pesquisas do cérebro, elas começaram realmente em 2013. É muito pouco tempo. Então, ninguém pode dizer, eu entendo o cérebro, eu consigo convencer aquela pessoa alguma coisa. Mentira, é uma baboseira. Infelizmente, o empresário quer ouvir isso, me dá a receita aí, faz isso, era aquilo. Nem nas ciências sociais você tem essa receita, E tem gente que se aproveita disso, e vai fazer palestras e dizendo os tais gatilhos, tais bobagens, de gatilho, faça isso, Outro dia eu estava explicando para a turma, por exemplo, saiu uma pesquisa nova sobre palavras. Diga a palavra tal que dá certo. Não, as palavras, dependendo do tom que você usa, da forma que você usa as palavras, ela é ativada em áreas diferentes do cérebro. Não existe um local no cérebro para uma palavra. Você pode falar top de legal é numa área, top de alto é outra área. Então, assim, tem muita bobagem. Eu não vejo... E infelizmente, assim,
Tem uma amiga que fala, Pedro, é bom os neurobobageiros porque eles abrem caminho. Eu falei, não, eles estragam o caminho, porque o empresário vê que aquilo é bobagem e começa a achar que tudo é bobagem, né? Por isso até que estou montando essa comunidade, essa coisa, para formar gente séria nesse assunto, né? Cobrar deles, né? Com ética, né? Porque ninguém comenta, mas tem que ter um código de neuroética. Né? Existe no mundo inteiro, né? Um código de neurociência, de ética aplicada. Como é que você vai usar aquilo? Para que você vai usar aquilo? Né? Como você vai usar aquilo? Né? Se aquilo é bacana ou não. Então, assim, mas tem um monte, viu, Davi? O que tem de gatilho, meu pai do céu. Agora, ajuda. Ô, Pedro, mas ajuda. Duas colocações aqui. Uma é que, quando eu fiz, por exemplo, meu mestrado na FGV, teve uma disciplina de neuromarketing que eu fiz em 2010. Então, eu fui apresentado algumas pesquisas. Você falou que começou a estudar em 2013, essas pesquisas não, anteriores... eu comecei há 13 anos, eu comecei em 2007. Em 2009, publiquei o primeiro. Entendi. Porque eu fui apresentado por algumas pesquisas nessa época, pesquisas que datavam de por aí, 2007, 2008, 2009. Isso. Aí é que começou. Eu publiquei o primeiro em 2009, em Portugal, porque o Brasil não queria falar disso. Era quase que um namoro na TV, né? Todo mundo olhava meu livro e falava, muito simpático, mas eu não quero, não. E outra coisa, aí a gente discutia muito na ocasião, e ainda se fala, né? Mas a gente discutia muito que ele ajudava muito, quer dizer, não sei se ainda ajuda, agora não, com a pandemia, mas aquele famoso cheirinho da pipoca no cinema, né? Que você acaba gerando aquela compra por impulso. Você nem que está afim de comer pipoca muitas vezes, mas aí vem aquele cheirinho amanteigado, aquela coisa que a gente sabe que aquele cheirinho é artificial, né? Ele é feito propositadamente. Isso. Né? Tem. A gente faz, por exemplo, para lojas de sapato, cheiro de couro. As livrarias perdem muito, porque a coisa que a gente mais ama em livraria, quem gosta de livro, é cheirar livro. Que é o cheiro da tinta. Se a livraria soltasse esse cheirinho, ele geraria mais interesse das pessoas pelos livros. Né? Porque é o seguinte, Sandro, a nossa experiência, né, a gente fala criar brand experience. A experiência só se dá via sentidos. Então, quanto mais você usar os sentidos, né, você vai fazer as pessoas agirem. Né? Por exemplo, eu uma vez comprei pelo tato. Como assim? Eu estava na Livraria Cultura, no Conjunto Nacional aqui, e eu passei para ver meus livros técnicos, e passei por um livro que tinha uma cor bonita, né? Era a Fórmula da Água, do filme. E pus a mão no livro, ele era emborrachado. Eu pus a mão e falei, nossa, que gostoso, que legal. Olha que legal, emborrachado. E subi para comprar meus livros. A hora que eu desci, eu voltei, pus a mão no livro de novo. Peguei o livro e falei, você sabe que pode ser uma boa, né? Porque eu ando lendo um livro muito técnico, né? Eu acho que ele é um livro de romance e pode ser legal para dar uma... Quer dizer, eu estudo essa merda o dia inteiro. Eu fui enganado pelo meu tato. O livro eu nunca li. Então, assim, tato, veja, eu fico puto quando loja escreve, né? E eu vejo isso na 25, vejo na coisa... Quando loja escreve, não toque no produto. Monta museu, criatura. Monta museu. Você não quer que toque no produto? Monta museu. Põe cordinha na frente. Compre book, pô. Por isso que a Amazon tá fechando tudo que é livraria, pô. O tato vende, o olfato vende. Porque a nossa experiência do mundo é via tato, paladar, olfato e visão. E aí as pessoas falam de brand experience, só da visão, criar uma marca. Aí eu falo, seu cartão de visita tem um tato? Né? E dá para a gente representar isso, porque assim, a realidade, na verdade, ela não é feita aqui fora, ela é feita aqui dentro. Quer ver uma experiência? Eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu vou pedir para vocês passarem a mão mentalmente, tá bom? Passa a mão mentalmente para mim numa parede de tijolinho à vista. Agora, passa a mão para mim num azulejo de cozinha. Passa a mão para mim num tecido de seda, bem lisinho. Passa a mão para mim no corpo de um elefante. Agora, passa a mão para mim numa bucha de cozinha. Vocês sentiram tudo. Verdade. Me levanta a mão aí, quem dos dois já passou a mão em elefante. E vocês sentiram a pele do elefante. Verdade. Então, na verdade, o mundo é criado aqui, não aqui fora.
né? Então, essa é a bacana da coisa, você pode criar realidades, né? De novo, para o bem, né? Não usando para o mal, não usando para nada. E vender não é mal, né? A não sei que você vai vender coisas. Eu já tive discussões de um RH de um grande supermercado, né? Que foi meu vizinho, ele falava assim, não, mas o que você fala é o perigosíssimo se cai na indústria de cigarros. Eu falei, e na sua indústria? Você vende enlatados, você vende coisa que matam as pessoas, cheio de química, você vende produto com química, você vende produto que está vencendo. Vocês dão câncer nas pessoas. Quem é você para falar eu acho péssima a indústria, né? A indústria de celular é a que mais mata no mundo, porque acidentes de carro acontecem por causa de celular, as distrações. E ninguém vê como mal, né? Engraçado, dois pesos e duas medidas, né? Então, assim, é óbvio, tem que usar para o bem, usar para coisas bacanas, para ajudar as pessoas, enfim. E tem essa coisa do consumo, né? Que todo mundo acha, consumo é feio, consumo é... Não, o consumo é natural, nosso cérebro sempre consumiu, né? Nós temos dois impulsionadores básicos, que são sobrevivência e reprodução, que são biológicos. Então, pela sobrevivência e pela reprodução, a gente vai consumir mesmo sempre, né? É algo natural que sempre existiu, desde antes da nossa espécie, né? De milhares de anos atrás. Tem muito preconceito em quem trabalha com vendas, né? Então, tanto que a expressão história de vendedor é uma coisa horrível, coisa horrível. Isso, Davi. Uma vez eu encontrei, eu estava... tem uma professora aqui de São Paulo que me detesta, de economia comportamental, que uma vez eu liguei para ela e eu queria conversar sobre economia comportamental para aprender mais e tal. Ela falou, não falo com você porque você mexe com essa coisa de persuasão, de convencimento, que é esse neuromarketing horrível. Eu falei, a senhora dá aula? Ela falou, dou. Eu falei, nossa, que feio, a senhora está persuadindo as pessoas. Aí eu falei, deixa eu fazer... Ela quase desligou na minha cara. Eu falei, posso fazer mais uma pergunta? Ela falou, faça. Eu disse, a senhora cobra pela aula? Óbvio. Eu falei, nossa, que horrível, a senhora está fazendo marketing. Que coisa feia vender aula, a senhora devia dar aula, dá para as pessoas e não cobrar, porque isso é feio, viu? Então, assim, são umas teorias de consumo, quer dizer, dar aula, vender aula não é feio, é lindo. Vender aula é bacana, agora vender roupa é feio, é maldoso, uns conceitos assim que eu fico meio maluco. E isso é meio hipócrita da gente, né? Porque a gente está o tempo inteiro pagando, a gente é o tempo inteiro consumidor. Agora, por exemplo, tem uma luz acesa aqui, ela só está à luz porque eu pago todo mês lá para a concessionária de energia. A internet, porque a operadora de internet, eu estou pagando. Eu posso não sentir que eu estou pagando agora, porque eu só pago uma vez por mês, mas existe um prorata todo dia que isso daqui está. As pessoas estão aqui consumindo vão consumir esse vídeo, né? Vão aprender, vão ver, estão consumindo, é consumo, né? E as pessoas têm uma noção de consumo muito errada, né? Agora é o seguinte, Pedro, você tem enfim, você ensina uma coisa que em 2021 ainda é nova, né? Ainda é uma coisa que as pessoas estão descobrindo agora. Só que lá 13 anos atrás, quando você começou com essa história, e caramba, lá vem o Pedro falar sobre neuro não sei lá o quê, porque as histórias sempre começam com sei lá o quê. Neuro não sei lá o quê. Será que ele vai me hipnotizar? Será que ele vai vir? Como é que ele Até hoje, viu? Fala, assim, até hoje, viu? Mas como é que foi ser o pioneiro nisso, Pedro? Então, na verdade, assim, eu fiz, não me importando muito, eu escrevi o livro porque eu queria escrever para mim, não foi para coisa, não escrevi para audiência, não tinha pensado em ir para editora nenhuma e tal. Foi um rompante meu que eu falei, eu quero escrever sobre isso, eu vou entender isso, eu quero escrever sobre isso e tal. Poucas informações, porque não se divulgavam muito ainda, né? Depois que veio o Martin Lindstrom com o primeiro livro, né? Super bacana. Então, assim, era exatamente o que você falou, os professores de pós falavam, lá veio o Pedro com aquelas bobagens dele. E engraçado que depois um professor, que eu adoro, de arquitetura, né? Ele passou assim, passaram uns 3 anos, ele veio assim, caramba, é sério isso que você está fazendo? Eu vi uma reportagem, falei, não, eu estava brincando esses 3 anos, eu resolvi brincar esses 3 anos, era só bobagem, fica de novo. Né? Mas ainda tem, viu, gente? Ainda tem bastante preconceito. Eu vejo preconceito até nas universidades públicas, às vezes, por exemplo, PhD, tem alunos que são
de mestrado e coisa, e fazem meus cursos, né? E eles me dizem, meu professor falou que isso que você diz é tudo bobagem. Eu falo, é óbvio que ele vai dizer. Ele é um PhD em marketing, ele vai ter que estudar química orgânica? Não, é óbvio que ele vai te dizer. Agora, assim, eu sempre digo e repito a mesma coisa, né? Você estuda um ser biológico negando a biologia. Né? É como se eu fosse um engenheiro, vou construir o prédio, mas não preciso entender de cimento, nem de aço, nem de nada. Eu vou lá e construo. Uma vez teve uma aluna que foi bacana, foi bem desse tipo. Ela chegou para mim, olha, isso faz um ano, hein? Na Belas Artes, e ela chegou, tinha uns 80 alunos na sala, né? Ela chegou, e eu estava falando, ela levantou e falou, pode parar. Digo, por quê? Ela falou assim, porque você está misturando as coisas. Ciências sociais é uma coisa, ciências biológicas é outra. Falei, olha, bacana o ponto de vista. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ela diga, faça. Falei, como é que você faz ciências sociais? Não entendi a sua pergunta. Falei, vou repetir. Como é que você faz ciências sociais? Ela falou assim, continuo não entendendo. Eu falei, então eu vou te explicar. Com 2 seres biológicos, fofa. Você só faz ciências sociais com 2 seres biológicos, fofa. Então você tem que entender biologia. Porque o ser social é biológico. É comportamento de bando. Nós somos criatura de bando. Né? Falei, o seu cérebro, a cultura é absorvida por um órgão biológico. Então, assim, você só faz ciências sociais com 2 seres biológicos. Então, é bacana a gente ir a fundo e entender esse ser biológico, né? É verdade. Aí ela simplesmente pegou a bolsa e saiu da sala. Não se conformou. Saiu da... Então, assim, eu estou te falando há um ano atrás e pessoas de 18, 20 anos inconformadas. Tem gente que me chama de coisa. Quando eu falo a diferença entre hormônios, né? Porque hormônio, a raiz da palavra hormônio significa pôr em marcha, fazer agir. O hormônio nos faz agir muito. Né? E aí, quando você fala disso e mostra as diferenças de hormônios, nossa, cérebro masculino e feminino me chamam de sexista. Ela é sexista. Eu falei, gente do céu, não é nada disso. Estou explicando a diferença hormonal. Existe a diferença hormonal, nós somos diferentes. Então, as pessoas ainda têm pavor, eles têm medo, viu, David, as pessoas têm medo do livre-arbítrio, do total do livre-arbítrio, né? Como assim meu cérebro decide, meu corpo decide, eu não sei. Mas, na verdade, a biologia nem discute livre-arbítrio, porque o seu cérebro é você, está dentro de ti. Então, foi você que decidiu. Você só não tem consciência disso. Mas a decisão foi sua, foi do seu corpo. Porque acho que a maior resistência de alguém, por exemplo, de biologia para estudar marketing, ou, enfim, de fazer essa correlação das disciplinas, é a pessoa partir de um conceito de que não, na hora de eu fazer uma compra, eu sou completamente racional de tudo aquilo que eu estou fazendo, não tem nenhum processo biológico envolvido. Não, vai nessa. É aí que você vende mais, né, Pedro? As pessoas têm medo. Eu entrei em grupos de sociologia, de professores pesados me chamaram. Mas, assim, eles não se conformam. Né? Como assim o meu cérebro age? Eu estava mostrando para eles que hoje a gente já sabe que o cérebro toma decisões 10 segundos antes de você ter consciência. Então, por exemplo, o cérebro de vocês, o nosso aqui, ele está agindo agora, dando algum comando para o corpo que a gente não tem a menor consciência. Corrigindo, dando ordem, sacando o ambiente. A gente capta 11 milhões de bits de informação por segundo. Você só tem consciência de 40 bits por segundo. E aí as pessoas morrem de medo. E também quem fez essa cagada mesmo, para falar a verdade, foi Descartes. Descartes separou mente de cérebro. Mente é processo cerebral. Então, dentro do neurônio, sódio, potássio, sódio, positivo, negativo, parte elétrica. Entre os neurônios, parte química. Se a gente sonha, é isso. Se a gente ama, é físico-químico. Se a gente planeja, é físico. É tudo físico-químico, né? As pessoas demoram a admitir que elas são físico-químicas, né? Que é uma criatura físico-química. Né? Eu entendo, dá medo nas pessoas. No entanto, que eu brinco, eu sempre falo, não joga para o universo nem põe na mão de Deus, não, pega para ti. Se você é físico-químico, você muda o seu corpo a hora que você quiser, você muda o seu cérebro a hora que você quiser. Né? Porque você é um ser físico-químico. Então, assim, a biologia não entra nem em questão de livre-arbítrio, porque se o cérebro é meu, é óbvio que eu tenho livre-arbítrio. Ele é meu, está aqui dentro.
né? Mas as pessoas do Descartes separam mente de cérebro. Aí você pergunta, às vezes, para psicólogos e tal, tem uma filha que é psicóloga, pergunta, fala, o que é mente para você? Porque mente, para mim, é processo físico-químico, se dá aqui dentro. Né? E é isso que muda as pessoas, é isso que causa afasias, doenças, loucuras, enfim. E aí as pessoas ficam separando mente de cérebro, não a mente. Às vezes você tem que explicar a parte química como mente, né? Eu tenho que chamar de mente e aí explico o que é química, física, que são processos ondas cerebrais e a química orgânica. Né? Mas as pessoas têm esse medo. Então, Descartes fez isso. As pessoas têm medo. Como assim meu cérebro manda em mim? Não, querido, seu cérebro é você, está dentro aí. Né? É como eu discuto, às vezes, com neurocientistas também, que eu falo que o cérebro economiza energia, e uma neurocientista falou, não, isso não é verdade, o cérebro toma atalhos. Aí eu perguntei, por que o cérebro toma atalhos? Para economizar energia, porque isso é um imperativo do organismo. Nosso organismo vive para ganhar energia e economizar energia. Isso é gordura, isso é tudo que a gente tem, é isso que a gente faz. Né? E o problema também, às vezes, da neurociência, por isso que eu fui mais a fundo e criei o que eu chamo de biologia do comportamento econômico de consumo, porque eu estudo também a endocrinologia comportamental, o sistema imune no comportamento econômico. Né? Por exemplo, você tem dinheiro sujo, você passa rápido, dinheiro limpo você guarda na carteira. É o seu corpo que não quer. Ele não quer sujar esse sistema imune. Eu já escutei isso aí. Eu já escutei bastante isso aí. Você, por exemplo, já está provado pelas universidades americanas que, às vezes, você não quer ir num lugar, não quer ir numa reunião, não é preguiça, não é coisa, é o seu sistema imune gritando, não saia de casa. Aí você fala, não, hoje tem reunião com gente que você não conhece, que você não quer ver, é o seu sistema imune. Né? Tem, por exemplo, você cumprimenta uma pessoa, né? O David não conhece, vou lá, ou vocês, vou lá e cumprimento vocês. Em 1, 2 minutos, vocês vão fazer algo assim. Algo assim. Vocês vão colocar a mão no rosto, porque é para ver se eu tenho patógeno ou não para vocês. Vocês estão percebendo se eu tenho patógeno. Então, as pessoas vão colocar a mão no rosto. O que é patógeno? O que é patógeno? Patógenos são doenças, para ver se eu estou trazendo alguma doença para ti. Quando eu dei a mão, se eu transmitir algum bichinho para ti. Então, você vai fazer algo assim, vai passar a mão por aqui, para ver se tem patógeno. Isso é sistema imune. Né? Então, assim, tem muita influência. Tem o intestino, a microbiota, tem as pesquisas estão mostrando, também tem influência, né? Que são micro-organismos no nosso intestino, que tem uma influência. Por exemplo, quando a gente fala de resiliência, né? Tem um monte de livro de resiliência, tem palestra. Está na moda essa palavra. Está na moda, dobra o bambu, que o bambu não quebra, e não sei o que. Velho, é o seguinte, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Eu chamo de primeiro cérebro, tá? É o cérebro entérico. Ele produz 97% da serotonina. Serotonina é um neurotransmissor que basicamente te acalma. Ele tem várias funções, e combinados outros. Mas, basicamente, ele pode te acalmar. Então, se você, por exemplo, está com o intestino preso, você fica permeável, você não produz serotonina. Então, você fica enfesado, cheio de fezes. Tá? E aí, como é que você faz alguém ler um livrinho de resiliência se ele não produz serotonina, se ele não come direito? Primeiro come direito, depois vai ler o livrinho, senão não vai adiantar. O que adianta eu ler livro de resiliência se eu não produzo serotonina? Ou produzo baixos níveis de serotonina, eu nunca vou ser resiliente. Não adianta falar que você não vai ser resiliente, não adianta. Então, assim, e aí as pessoas recusam muito isso, né? Eles assustam, né? O pessoal de ciências sociais assusta, o de biologia também assusta, porque também não quer a biologia, eles não fazem consumo, tá? O pessoal de biologia não ganha dinheiro, eles são todos altruístas, né? Ninguém vende nada, eles são todos altruístas, não vendem vacina, não vendem nada, não vende química, não trabalham em laboratório, são todos altruístas, né? Então é feio a biologia no marketing. Né? E o pessoal das ciências sociais já fica bravo porque diz que como assim meu cérebro fala, decide, eu não decido. Velho, ele é você, ele está dentro de ti, seu intestino decide a sua vida. Te deixa nervoso ou não. É bom que você deve arrumar umas brigas boas por aí, não é não? Muita, porque adora. É só briga, porque assim, as pessoas estranham muito, né?
Mas vem crescendo muito outras, né? Minhas redes sociais crescem bastante, porque as pessoas vão notando e falam, peraí, isso é verdade. Nossa, eu não tinha pensado nisso, né? São coisas simples, né? Por exemplo, da comunicação, como eu falo. A gente fala de comunicação, né? Se comunicar para vender, persuadir e tal. Todo mundo fala das microexpressões faciais, né, que é importante, né? Tem a neurolinguística que fala dos gestos, lembrando que neurolinguística não é biologia, é ciências sociais, né? Fala dos gestos. E tem quem fale das objeções, mas todo mundo esquece de duas coisas, a física e a química, né? Primeiro, nós temos um processo químico. Nós somos cheios de micro-organismos no nosso corpo. E depende de como a gente está, o sistema imune, nós exalamos odores, não são cheiros. E esse odor transmite, por exemplo, o medo. Como um cachorro que a gente fala que tem cheiro, que percebe o medo, nós também, só que não é consciente. Então, o outro lá, se você está com medo, ele cresce na negociação e aí a gente dá outros valores, né? Fala que foi isso, aquilo. Não, é o odor. O seu odor está mostrando isso. Porque quando a gente tem o medo ou alguma emoção, a gente exala, a gente sempre tem sudorese, né? Nós temos glândulas apócrinas nas axilas, temos nos mamilos, temos aqui no queixo, então a gente exala, né, odores. Mas ninguém quer falar disso, né? Ninguém quer falar, ninguém quer comunicar, então, assim, vai o louco do Pedro. A outra coisa, por exemplo, é a física. Eu tenho ondas eletromagnéticas no meu cérebro. Enquanto eu estou falando com vocês, eu estou transmitindo ondas mecânicas na minha voz, que vai entrar no ouvido de vocês e vai se transformar em ondas eletromagnéticas. Então, peraí, a comunicação é física também. Isso. Né? A prova disso é a prosódia, né? Eu poderia fazer essa entrevista com vocês dessa maneira. Olha, gente, está tudo certo, eu ia dizer a mesma coisa, igualzinho que eu falando, está tudo certo. Não ia pular nada, não ia dizer... Mas se vocês iam falar, meu Deus, que merda de entrevista, né? Eu não faço, eu levanto, eu modulo a minha voz, eu abaixo, eu estou mexendo com minhas ondas físicas para engajar o cérebro de vocês. Então, eu aumento a voz e falo, ei, esse cara está gritando, como é que está chegando no meu... Depois eu abaixo a voz e falo, nossa, o que ele está falando? Isso é prosódia, isso é física, é processo físico. Desde que sai daqui, passa para cá, ao entrar aqui, e ao entrar aqui é processo físico. Né? E ninguém discute isso. É como se a comunicação fosse só expressões faciais e o que você diz. Não, é como você diz, como você expressa, como você emite o som, que é uma onda física, né? Como se processa o seu cérebro, que são ondas físicas, né? Gama, beta, alfa, e como é o cérebro do outro. Então, agora você me deu um gancho bom. Por exemplo, a gente está em pandemia, né? Ainda estamos em pandemia, apesar de muita gente aí tá chutando o pau da barraca, mas ainda estamos em pandemia e está uma tendência. Ano passado, a gente teve, né, o ensino, todo ele foi para o digital, né? Não teve como. As pessoas foram sem opções, sem opção. Exato. E agora tem uma tendência do ensino, vai permanecer na parte do digital, mas vai ficar mais híbrido, que é o que o meio acadêmico tem comentado aí, que eu estou escutando, né, o pessoal comentando e tal, não sei o quê. Então, assim, eu sou um defensor voraz do ensino presencial. Eu respeito, logicamente, o digital, respeito o online, acho que tem o seu espaço, veio para ficar, mas é aquilo que você acabou de falar, uma coisa que eu defendo e calhou, né, no meu modo de pensar, porque por mais que o ensino online seja bom, eu acho difícil você substituir o olho no olho, isso que a linguagem não verbal. Às vezes você está passando por um aluno, toca no ombro, às vezes ele te interrompe de uma maneira assim. A modulação da voz em sala de aula é diferente também. Você pode... aquela famosa aula show que a gente brinca, né? Você pode dar uma aula show. E eu vi vários amigos, vários colegas com dificuldade de dar aula aqui nesse ambiente. Né? Porque aqui você está preso numa janelinha. Nós três estamos numa janelinha. Você não se abrir muito o braço, fizer muita... vocês não vão ver. O que você acha assim, dessa mudança radical de ambiente? Na verdade, é o seguinte, tem duas coisas aí. Eu também acho, eu amo o ensino presencial, estou sentindo a maior falta, porque eu sou esse sujeito que toca em todo mundo. Eu percebi. Pula, que vai, que coisa. Eu sou desse sujeito, sou muito de tato, tudo, então sinto muita falta do presencial, muita. Né? Quando eu comecei no ensino à distância, foi até de uma parte da USP, lá em Ribeirão, os professores montaram umas
últimas aulas e era pior, porque você não tinha o Zoom, você não tinha nada, né? Então, você tinha simplesmente, você ficava numa sala, fechado, o técnico lá fora, e nas televisões aparecia você, para você saber a hora que começava, e lá em cima tinha um monitor com as perguntas, mas você não via ninguém. Então, você começava a falar, e eu dizia o seguinte, eu falava, gente, ou vocês falam comigo, eu vou embora. Os alunos começaram a rir, né? Falei, eu vou embora, porque eu estou depressivo aqui. Não tem ninguém falando comigo. Fala comigo, fala um oi, pergunta, que eu estou depressivo. Aí eles começavam a rir e tal, ia mandar perguntas, e aí você começava a sentir, tem gente, né? Então, naquela época, então, foi dificílimo, né? No começo do EAD foi terrível. Hoje ainda a gente tem as pessoas, está vendo, né? Como a gente está aqui, você tem a sala. É prazer quando você vê, né? Quando eu fiz minhas lives a semana passada, você vê a sala lotada, bastante gente, 100 pessoas. Né? Você fala, uau, melhora, né? Mas eu sinto falta. Agora, quanto o EAD, você tem muitos problemas, porque assim, você tem uma distração brutal, né? Você tem. Quando está numa sala de aula, a pessoa está indo para uma sala de aula predisposta. Em casa, não. Passa uma criança, pula, o gato cai, não sei o que, né? A distração é monstruosa, né? Então, você tem que dobrar o talento. Por isso que eu falo para professores, ou ele aprende prosódia, ou ele não vai dar aula à distância, porque uma aula à distância sem prosódia, meu pai do céu. Difícil. Eu vou me distrair aqui, vou buscar alguma coisa, volto já, o aluno vai viajar. Se já viaja em sala de aula, né? São aqueles tipos de professores que eu rio quando os alunos falam, né? O cara sabe muito, mas não sabe passar. É prosódia, só isso. O cara não tem prosódia, né? Ele não consegue prender o cérebro dos alunos. E na internet, com certeza, porque o nível de distração que você está em casa é infinito. Você pode abrir 1000 abas aqui enquanto a gente está conversando. 1000 abas, isso, e está prestando atenção, e está entrando coisinhas, abas no seu computador sem você pedir, o seu telefone tocando, e gente... Né? É muito grande, né? Mas também tem uma outra filosofia que eu brigava muito em sala de professor, né? Que um professor uma vez chegou e falou assim, com a coordenadora, e falou assim, como é que nós vamos fazer com celular em sala de aula? Eu falei, deu uma aula boa. Nossa, a coordenadora quase me matou. Deu uma aula boa que as pessoas não vão pegar o celular, elas vão querer te ouvir. Agora, se você der uma aula merda, eu vou querer ir para o celular. Pô, mas olha só como é que é a vida, hein, Pedro? Hein, Sandro? Os professores foram reclamar tanto do celular em sala de aula que os professores foram parar para dentro do celular. Dentro do celular, exatamente. Agora... Exatamente isso. Então, assim, é difícil se coordenar, é difícil você prender atenção, a ensino à distância facilita só você estar em casa, né? Por exemplo, a GV, nós somos muitos cursos, estão vários cursos, toda semana eu dou aulas, à distância, então é mais difícil, você tem que provocar as pessoas, né? Você tem que agir com chat, com coisa, porque aprendendo, e, né, abre para perguntas, não é aquela coisa do professor que vai na sala, aquela metralhadora, você tem que provocar, e aí, o que você está achando? Então, assim, muda a função do professor, né? E o professor é resistente, viu? Nós somos uma rainha resistente à coisa. Muito. Agora, que é muito melhor da aula presencial, é muito. Eu, por exemplo, eu sou, como falei, que eu toco nas pessoas. A Belas Artes dava uma regra, que tinha uma regra, não toque no aluno, né? Porque é cheio dos mimimidos, não valia para mim. Não valia para mim, porque eu punha no ombro, eu beijava, eu abraçava, eu pulo, eu vivo. Não, olha, não deu certo para mim, porque não consigo. Então, assim, eu também sinto muito. Os professores estão sentindo também bastante, né, em geral, porque mudou, né? Como ele falou, agora nós estamos no celular das pessoas, né? É lá, por exemplo, quantos me assistem no trânsito, né? Que eu falo, não faça, eu peço pelo amor de Deus, não faça isso, mas assiste, né? Quando eu pego, eu fico bravo. Eu estou chegando em casa. Eu falei, então desliga essa merda do celular. Desliga essa porcaria. Quando você chegar em casa, você assiste, depois o que você perdeu, você assiste. Mas olha só, a gente pode tirar modelos de aula também que pode se fazer em trânsito. Por exemplo, os podcasts. Podcasts é como se fosse um rádio, né? Então você pode... Então, mas, Davi, tem uma coisa que é o seguinte, Davi. Quando a gente está com o celular, seja lá ouvindo, fazendo qualquer coisa, o seu cérebro está focado no que você está ouvindo. Então, imagina que você não está me vendo e eu estou dizendo, olha, quando você pega um produto, aquele produto tem embalagem, meu cérebro está prestando atenção nessa embalagem, criando essa embalagem. Imagina que eu vou
o Sandro falou para mim, Pedro, faz um favor para mim, passa no meu escritório, pega meu terno, você leva ali na lavanderia para mim, porque eu estou correndo aqui. Então, né, imagina que eu estou no trânsito e o Sandro falando comigo. Né? Pedro, ele está no lado esquerdo do armário, tem um armário no canto direito, ele está no lado esquerdo. Meu cérebro está focado nisso. Então, eu estou olhando, mas eu não estou vendo. E é por isso que aumenta os acidentes de trânsito, porque a gente acha que a gente tem essa capacidade brutal de ter essa atenção dividida, multitarefa, né? E não é verdade. A gente não consegue. Por isso que eu sempre recomendo, viu, David? Eu falo, não. Desliga e depois você vê a coisa. Desliga, dirige, presta atenção aí na sua direção, depois você assiste parte gravada, depois... porque desvia a atenção, viu, David? Desvia, porque você, na verdade... O seu Sandro está imaginando, estou imaginando que o Sandro está me dizendo ao telefone. Verdade. Né? Ou no áudio, sem pegar no telefone. Né? Uhum. Mas o Sandro falou, olha, Pedro, é num armário, um armário cinza, que está no lado esquerdo da sala. Mas ele está na porta, assim, assado, e eu já estou montando isso na minha cabeça e não estou prestando atenção no trânsito. Por isso que eu peço, viu, para nunca. Nem não viu a voz. Gente, deixa eu rapidamente aqui para o Momento Audiência. Até passei um pouquinho do horário do Momento Audiência, mas é aquele momento em que a gente prestigia, quem prestigia a gente? A nossa audiência, você do outro lado da telinha. E o hype da internet hoje não, desde que a gente estreou, mas hoje está nervosa, a internet está muito nervosa com assunto política, né? E o assunto do BBB, que saiu com 90 e tantos por cento, 98%, 99% de rejeição. Então, o pessoal está falando muito aqui com relação ao deputado, que me fugiu o nome dele agora, Daniel Silveira. Daniel Silveira está se falando muito, não dá nem para ler, que é tanta coisa que o pessoal mandou, que é repetitivo, inclusive. E estão falando muito também da saída do... Como é que é o nome? Nego Lia? Não sei direito. Nego Di, né? Eu acho que é. É algo assim, que saiu com índice histórico aí, que, enfim, estão falando muito do Big Brother também com relação a esses posicionamentos aí, como é que é, politicamente corretos, né? E está todo mundo aqui falando que o Big Brother tá muita gente querendo, e que o tiro está saindo pela culatra. Enfim, tem muitos comentários, bastante comentários do Big Brother, bastante comentários de política, e alguma coisinha assim, uma ou outra coisa do tipo, esse aqui eu separei que é legal. Esse aqui é um daquele Luiz que manda para a gente sempre alguma coisa. Tem o Luiz com Z e o Luiz com S. Esse é o Luiz com Z. Ele falou o seguinte, o homem que planta árvores, sabendo que nunca se sentará à sombra delas, começou a entender o significado da vida. Aí, que legal. Filosófico. Olha, ele. Bacana. Pô, legal. De vez em quando a nossa audiência tira umas coisas assim, bem interessantes. Na gasolina e no diesel que sobe amanhã, ninguém está falando, né? 10% da gasolina e 15% do diesel, né? Não, ninguém está falando. Tem uma outra engraçada aqui, da Júlia, que ela fala o seguinte, falta pouco para o STF concluir que fomos nós que roubamos o Lula. Ainda vai ser criado um imposto que é para ressarcir ele, cara. Ainda vai ser criado esse imposto aí. Deixa eu falar. E tem outra para fechar aqui, para a gente não ficar falando muito de política, nem do que está... Enfim, falar o mesmo, né? O mesmo do mesmo. A Sandra bota o seguinte, se bobear, você é feliz e nem sabe. Aí, isso aí também filosófico, hein? Se parar para pensar... Tem muita gente que não sabe muita coisa. A audiência está qualificada, hein, cara? Eu estou falando, rapaz. Mas eu dei uma peneirada, senão a gente ia ficar falando aqui só de Big Brother e do deputado aí, se a prisão é ou não é constitucional. Isso está uma discussão danada e tal, enfim. Mas eu queria também pedir para vocês, a gente não combina, a regra do programa é não combinar nada, né? Ainda não ter regra. Mas aí tem um determinado momento, que é esse agora, que a gente dá uma dica de livro. A gente não combinou contigo, Pedro, mas eu também não combinei com o Davi. Então está todo mundo sem combinar nada. Mas eu consegui, no nosso papo, eu consegui me lembrar de um livro bem legal. Não precisa ter o livro em mãos, não. O editor, ele cata a capa aí, coloca aquilo, faz uma ilustração bacana, que eu achei muito bacana, do Dan Ariely, Previsivelmente Irracional, né, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui também. Maravilhoso. Não é, não? Recomendo muito legal. Muito.
é que ele fala muito como é que as situações do cotidiano influenciam, né, na nossa vida e tal. Exatamente. Eu achei muito bacana. E o Dan Ariely é um cara, assim, eu fiquei fã dele depois que eu li esse livro. Fiquei muito fã mesmo, bastante. De uma inteligência absurda. Uma inteligência absurda. Ele é israelense, se eu não me engano, né? Dava aula na faculdade de Jerusalém, ou Tel Aviv, não sei direito, e agora está em Harvard, uma coisa assim. Ele é genial. Muito legal, muito legal. Então, minha dica é essa, Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, editora Campos. Agora é com vocês, peguei vocês de surpresa, mas vamos que vamos. E vocês têm uma dica de livro, Davi? Tem uma dica de livro? Eu tenho uma dica de livro. É um livro muito fácil de ler, muito rápido. É um livro que apela muito para o visual, e que é o Roube como um Artista. É um livro que fala sobre autenticidade, que eu acho que, em tempos atuais, é uma excelente lição. E é um livro tão fácil de ler que eu me lembro que eu li ele na livraria mesmo. Sentei, peguei o livro, li, e depois eu comprei, porque eu falei, cara, é até sacanagem com o escritor do livro, eu tá aqui, li o livro do cara, gostei, tudo, e é um livro muito bom para quem está nessa de, tô com preguiça, sabe? Tô com preguiça, não sei qual livro que eu vou ler, mas ao mesmo tempo eu não quero aquela leitura de frases de caminhão. Roube como Artista fala sobre a autenticidade com esse tipo de propriedade. Pô, que bom que você pagou, né? Porque também ia ficar feio você falar que leu e não pagou. Pois é, exatamente. E não vá atrás de PDF, não, procura o livro mesmo. Procura o livro. É o tato. O seu tato é que comprou. Você pegou no livro, já é seu. É verdade. Isso aí. E sua dica, Pedro? Te peguei de surpresa? Eu sempre falo, eu tenho vários livros, os meus são muito técnicos, né? Os que eu estudo, mas eu gosto muito do Cunningham, do Rápido e Devagar. Rápido e Devagar. Né? Que é um livro bem bacana, bem curioso também. Ele trata como duas áreas só, né? Ele fala que existe uma área rápida, não sei, mas devagar não é bem assim, mas é uma visão bem interessante, foi prêmio Nobel, né? É uma visão como o Dan Ariely, é economia comportamental. Então é um livro que vale muito a pena ler também. O Nassim Taleb é um que eu adoro, que chama-se O Cisne Negro. Sim. Né? Que ele fala muito disso, coisas que a gente não vê, a gente não acredita. E eu sei porque acontece muito comigo, né? As pessoas não veem, então não acreditam. Então, isso que o Pedro está falando é verdade. O Cisne Negro, do Nassim Taleb, ele é muito genial em comportamento também. Eu adoro os livros dele, sou apaixonado. Tem todos. Como eu vou aproveitar já para pedir um jabá do livro do Davi. Ô, Davi, dá para rolar uma promoçãozinha aí para o pessoal que está assistindo a gente aí, o pessoal que comentar aqui, botar hashtag, sei lá, cria uma hashtag qualquer agora aí, Davi, que aí fica legal. Hashtag eu quero, que é para ficar fácil. Hashtag eu quero ler. Não, vamos botar uma coisa, hashtag eu quero ler. E aí, ler Startup Pós-Digital, como a cabala física quântica e o Vale do Silício pode transformar o seu propósito em sua startup. E, eu estou com eles em mão, mas eu estou com um fundo aqui que vai subir com o livro, né? Estou com esse, como é que fala? Croma aqui, mas é best-seller na Amazon, livro do nosso amigo aqui da bancada, Startup Pós-Digital, muito bacana. Que legal. Davi, eu quero. Aí, pronto, está valendo já, Davi. Muito bacana mesmo. Hashtag eu quero. Aí, hashtag eu quero um livro, né? Vamos botar assim a coisa. Tá valendo os 5 primeiros? Tá valendo. Eu não consigo entregar para a galera o livro físico, mas eu consigo entregar para a galera o e-book na faixa. Então, entre em contato com a gente, porque eu vou liberar uns códigos lá na Amazon e aí você vai ter acesso ao livro gratuitamente. Legal. E aí você diz aí também, é sempre bom conversar, saber com... isso é uma coisa que eu adoro, a galera que lê o livro, entrar em contato, isso vale a pena pra caramba. Então, olha só, você que está aí fechado na pandemia e está aqui porque quer consumir um conteúdo de valor, tamo junto, vamos continuar esse papo mais. É verdade, muito bom. Olha, agora tem uma coisa que eu queria conversar, o programa a gente ainda tem mais uns 13 minutos ainda para estourar o tempo, mas tem uma modinha que está acontecendo, eu vejo isso muito, o pessoal falando muito desse tal do eu ajudo. Isso tem muito no LinkedIn e tem muito na internet, né? O tal do eu ajudo. Ajudo você a, sei lá,
a arrumar suas finanças, te ajudo a investir melhor, te ajudo a melhorar o seu marketing, ou então seu marketing pessoal. Essa onda que teve de um tempo para cá, tanto de coach quanto de mentorias e tudo mais, isso eu não estou querendo denegrir, não. Estou falando até de boa. Mas eu acho que chegou a um ponto que hoje em dia o eu ajuda, eu não sei se é uma questão de semântica ou eu que não estou entendendo direito, que a pessoa acaba jogando, né? O eu ajudo, mas na verdade ele não ajuda, ele está interessado em cobrar pela ajuda, digamos assim. Então não é o eu ajudo, eu acho que a pessoa está confundindo muito. Isso também não seria uma técnica? Reciprocidade, né? Pois é. Reciprocidade é uma técnica, a economia comportamental fala muito nisso, né? Toda vez que você ajuda, você gera reciprocidade, a pessoa se sente quase que na obrigação de fazer, por exemplo, lives, né? As pessoas fazem lives de economia e as pessoas se sentem na obrigação de, como ele deu uma dica de comprar, de fazer, sim, usa. Reciprocidade, funciona muito. Isso tem no reino animal inteiro. Chimpanzé faz isso, né? Chimpanzé eles fazem o grooming, que é tirar bichinho do outro, é fazer isso, é reciprocidade. Estou te ajudando aqui, você me ajuda ali. Às vezes passa a ideia do eu ajudo como se não fosse. Né? Como se fosse altruísta, né? Exatamente. Mas, na verdade, eu tenho um posicionamento que eu sempre falo: nós somos altruístas por egoísmo. Porque assim, o corpo ele é egoísta. Não adianta me dizer, vai me dar um tapa, eu vou te dar outro rosto. Não vou, não. Vou te dar um tapa de volta. O corpo é assim. Não vou te dar o outro lado do rosto, porque... e quando a gente fala, não, eu sou altruísta, eu dou sangue, eu sou altruísta. Tá, mas se um dia o seu filho precisar e ninguém doar, você vai ficar puto? Se você ficar puto, você já não é altruísta. Verdade. Você deixa de ser altruísta. Então, assim, biologicamente, nós somos altruístas por egoísmo, porque o nosso corpo ele é egoísta, né? Ele se defende do mundo, ele está aí para se defender, para ser, né? A gente está em bando, estou ajudando as pessoas. É altruísmo por egoísmo, porque você precisa estar no bando. Nós somos criaturas de bando, né? Então nós somos sempre altruístas por egoísmo. Então não existe, eu pelo menos nunca vi o altruísmo puro, né? No mínimo a pessoa quer um reconhecimento. Verdade. Né, quer ser reconhecida. Nunca vi ninguém que não comunique, fala, deve existir um ou outro, mas, enfim, a maioria de nós não é, nós somos altruístas por egoísmo. Né? Então, a gente acaba fazendo, né, mas esperando que um dia, se eu precisar de ti, você faça por mim. Né? E se eu fosse altruísta, eu precisei de ti, você não faz por mim, eu devia não me importar com isso, mas eu vou ficar puto. Ficou puto, então já não é altruísmo. Muito bom. Ser, né? Olha, altruísta por egoísmo é título de livro, hein? Fica um negócio. Eu sempre falo isso, nós somos. Então, assim, e o altruísmo atrai muito, né? Que é o capital social, né? Verdade. Eu falo com banco de sangue, né? Deu palestras para banco de sangue gratuitos, então eu falo para eles: vocês têm que usar a imagem das pessoas, quem foi lá e doou, põe a carinha dele no shopping, que ele vai doar de novo. É verdade. Né? Põe no outdoor, põe no shopping, que aí as pessoas também vão doar. Falam, olha, o Sandro está doando, o Davi também, eu vou doar também. É capital social, né? É bando, a gente vive em bando. Né? Na pandemia nós vimos agora, né? Desde o começo, a gente fala dessas confusões, pessoas acumulando, juntando, né? Mas no reino animal, sempre quando existe o medo, os animais se unem. Assim é com o peixe, assim são as zebras, assim são eles se unem em bandos. Então, assim como a ameaça veio, no mundo inteiro as pessoas se juntaram, né? Foram fazer passeatas, ou foram não sei o quê, ou foram para bar, né? Porque é um comportamento de bando. Você provocou medo, as pessoas vão se juntar em bando, elas se sentem protegidas. Né? E é isso que eu falo, que se a gente entendesse melhor a biologia, talvez a gente resolvesse muito dos problemas sociais. Né? Não tem como dissociar egoísmos biológicos, né? Verdade, não tem como dissociar uma coisa da outra, né? É o caso que você contou aqui da aluna que queria dissociar ciências sociais e biológicas, realmente é difícil. Não tem como, você estuda um ser social, um ser biológico, como é que você pode só falar de social? Né? E quem produz o social é o biológico, quem produz o cultural é o biológico. Verdade. Então tem que estudar. Né? Eu discuto também muito com psicólogos, que eles falam de motivação, tem a motivação intrínseca e extrínseca. Não, fora não existe motivação.
Fora existe o que a gente chama de excitação ambiental. A motivação está dentro de ti. Você pode me provocar. Se eu não tiver com níveis certos de hormônio, eu não vou agir. Por isso que não existe essa coisa, vai fazer a propaganda e vai convencer. Não. Né? Me implica muito o marketing, a economia, a administração. Eles falam assim, olha, eu faço isso e consigo isso. Como é que você prova a ligação de um com o outro? Tem que ter um cérebro no meio. Eu fiz isso, passou por aqui, gerou isso, e gerou... Aí sim. Não, eles esquecem, eles tiram o cérebro do meio e falam, eu fiz isso, né, um supermercado. Eu mudei a sopa de lugar, vendeu mais. Como é que você sabe? Pode ser o ar-condicionado do shopping, do supermercado, estava frio, fez a gente comprar mais sopa, lembrar de sopa. Então, tem muito chute, né? Então, assim, vamos entender, não é tirar as ciências sociais, que as pessoas acham que é isso. Não, eu quero agregar a biologia. Vamos trazer a biologia para os estudos de administração, de economia, de marketing. Vamos somar a biologia, não tirar o perfeito, tem coisas maravilhosas. Sensacional. Nossa, esse papo aqui a gente pode ficar 3 ou 4 programas falando aqui, né? Porque é tão legal, tão assim, apaixonante o assunto, que, pô, já me... Alguns diriam perturbador, tem gente que fica perturbada. Aí cada um tem a sua... Porque, na verdade, vai contra exatamente tudo que a gente sempre pensou, né? Mente e cérebro, vai contra livre-arbítrio, né? Culpa, livre-arbítrio, está mostrando que não é bem assim, né? E, de novo, o seu cérebro é você, então, se você tomou decisão, os 11 milhões de bits de informação entraram e você tem 40 bits de consciência. Esse papo me lembrou muito uma história que os rabinos da antiga já contavam, que é o seguinte, que a gente está falando sobre onde é que está a biologia e onde é que está a razão, né? Onde é que está o corpo, onde é que está a mente. E os rabinos contavam a história do seguinte, que existe, a nossa alma, a gente tem uma alma animal e a gente tem uma alma divina. E a alma animal, ela é o nosso ego, é aquele desejo do prazer instantâneo, do receber para não compartilhar, para eu ter aquele máximo de prazer agora, é isso que eu quero, isso é a alma animal. E a alma divina, e a alma animal está relacionada muito com o sentimento. E a alma divina é alma racional, é alma intelectual. E a grande sacada da história é justamente o seu intelecto controlar a sua emoção. Porque senão a gente não consegue tomar as melhores decisões. Um exemplo disso é o seguinte, por exemplo, a gente tem uma dieta, a gente vai na nutricionista, vai na academia de ginástica, porque a gente tem um objetivo. O objetivo é racional. A gente sabe que aquela dieta racionalmente vai fazer bem. Só que uma hora a gente acorda aí de madrugada e fala, puta, eu tô com vontade de um doce, um chocolate. Aí você fica alma animal, não, mas isso vai... Eu gosto, o chocolate é bom, vai me fazer bem. Aí a alma racional tá o seguinte, a alma divina, a alma racional tá... Não, você não pode, você tem que se manter na dieta. Se a alma animal, se o nosso ego vencer, se as nossas emoções vencerem o nosso intelecto, o que a gente faz? A gente vai comer aquele doce, aquele chocolate, só que a gente também não quer conviver com culpa. Aí o intelecto vai começar o seguinte, não, peraí, você comeu, mas você teve um dia muito estressante mesmo. Aí a gente começa a justificar todas as nossas besteiras que a gente fez, porque a emoção controlou a razão. Como eu justifiquei a compra do livro pelo tato. É que é o seguinte, você tem o tronco encefálico, que é a base do cérebro, tem os seus instintos, você tem o sistema límbico emocional e o córtex, né? E eles estão intimamente ligados, eles estão operando o tempo todo, né? E eu sempre digo que quem pede é o tronco encefálico, são os seus instintos. O sistema límbico, ele acrescenta uma emoção, eu mereço, eu trabalhei muito. E o córtex vai lá e justifica, não, só hoje. Exato. Só hoje, não vai acontecer. As grandes besteiras que a gente faz pela emoção, depois a gente não fica chorando, arrependido. Pô, não, a gente tenta justificar aquilo estava certo. E o bacana de entender que nós somos seres químicos é que você pode mudar a sua alimentação e mudar seu pensamento. Sim. Se você mudar a alimentação, você muda seu pensamento, porque você é químico, ele vai mudar a sua química. Né? Esse é o bacana, por isso que eu brinco, eu falo, não joga para o universo nem põe na mão de Deus, não, pega para ti, negão.
Pega para ti, muda, faz exercício. Eu falo que tem 4 coisas que fazem uma pessoa feliz e longeva. É dormir bem, comer direito, fazer exercício e cagar. São as 4 pessoas, as 4 coisas que você tem que fazer na vida que vai te fazer feliz pro resto da vida. Se você fizer isso, você vai ser uma criatura feliz, vai se dar bem, vai correndo lá. É isso, né? É que a gente também acha, nós temos uma ideia de que nós somos melhores, né? Nós somos seres humanos, nós somos coisas melhores que os outros, o que não é verdade. Nós somos um ser, na verdade, nós somos uma adaptação possível. Gente, nós somos a única criatura que morre de amendoim. Ah, morreu do quê? De amendoim. Por quê? Porque os animais todos são quadrúpedes, eles têm 2 caninhos, um para respiração, outro para alimentação. O nosso é uma terística. Come, respira, come, respira, come. Matou. Então, assim, nós não somos a última obra da natureza, não. Nós somos imperfeitos, né? Não tem um animal que morre de amendoim, a gente morre. Aí morreu de quê? Morreu de arroz, de feijão. Foi intestino? Não, engoliu um feijão. Morreu, mata. Né? E a gente acha que o cérebro também é muito perfeito. Não, ele é um puxadinho. Ele foi fazendo o melhor possível. Nosso cérebro, a última mudança que se tem notícia física e química do cérebro é de 300 mil anos atrás. A nossa espécie tem 200 mil anos. O cérebro não mudou. Nós somos um cérebro velho no mundo novo. E o que ele faz? Ele tenta se adaptar. Por isso a gente faz as cagadas de consumo, cagadas, né, de coisa, porque ainda é uma mente primitiva no mundo novo. Né? As pessoas falam, não, porque a internet veio, por exemplo, as redes sociais são muito... Não, a gente sempre fez. Rede social é fofoca, é olhar a vida do outro. Macaco faz isso, todos os bichos fazem. Eu falo, minha avó tinha Instagram. Minha avó ficava na janela olhando a vida dos outros e comentando. E quando ela queria fazer TikTok, ela punha a cadeira na calçada, aí ela fazia TikTok. Então, não é coisa nova, a tecnologia muda, mas o nosso cérebro ele vai se adaptando, ele não é essa maravilha que a gente acha, que a gente tem controle de tudo. É o antropocentrismo, achar que nós somos a melhor criatura desse universo, né? E talvez a gente seja a pior criatura, né? Porque nenhum animal acaba com o nicho ecológico, só a gente. Só essa criatura imbecil, né? Eu falo, nenhum animal mistura açúcar com gordura. Quando ele quer açúcar, ele vai na fruta ou no mel. Quando ele quer gordura, ele vai atrás de um animal. Nós não, nós queremos uma torta de maçã. Donuts. Olha que imbecil que nós somos. Por isso nós estamos nos matando, porque nós somos imbecil de juntar os dois. Tem hora que seu corpo pede açúcar e tem hora que seu corpo vai pedir gordura. O cérebro funciona, foi bom para o corpo, né, na medida certa. Nós fizemos uma cagada de juntar tudo. E tudo com muito açúcar e muita gordura. Na natureza não tem isso. Então, assim, a gente acha que é evoluído, né? Mas não é, não tem. No entanto, que Darwin, originalmente, nunca falou de evolução. Ele fala de hereditariedade modificada. Ele nunca falou que é evolução. Né? Que nós somos o ser mais evoluído. Até porque o tatu está evoluindo, a minhoca está evoluindo, está todo mundo, né? Se for evolução, está todo mundo evoluindo. Nós não somos a criatura mais inteligente desse mundo. Aqui a gente não admite, como você está falando, a gente não admite esse lado, né, não consciente. E aí a gente fala animal. E o fulano foi lá e deu um tapa na cara do outro, que é animal. Aí eu pergunto, você é o quê? Planta, vegetal? Você é um mineral? O que você é? Você é um animal, e é só que a gente não reconhece que nós somos um animal. Então, assim, nós temos mudado do pensamento ego para o pensamento eco. Nós temos que entender que nós somos mais uma criatura animal que tem, sim, suas imperfeições, que não funciona do jeito que a gente é, não somos racionais como a gente imagina, não somos, né, do ego para o eco, precisa mudar muito. Mas nós somos antropocêntricos, a gente fala que Deus é imagem e semelhança, o homem é imagem e semelhança de Deus, por que não é a hiena? Por que Deus é a tua carinha, não é a carinha da hiena? Não é um guaxinim, Deus? Por que é você? Até isso, olha a petulância que a gente tem de dizer que ele é imagem e semelhança nossa. Se Deus for assim, ele tem barba, ele é assim, ó. De onde você tirou isso, né? Até, por exemplo, quando a gente vai falar de ET, de coisa, tem sempre um bracinho e 2 perninhas. Quem não falou que os seres lá fora são uma geleca? Ou são uma fumacinha? Por que ele tem mãozinha? Por que ele tem cabecinha? Porque nós somos antropocêntricos. Tudo no mundo tem que ser a nossa carinha.
né? Antropocentrismo puro. E isso não ajuda a gente a reconhecer que nós temos defeitos. É isso que as ciências sociais ficam irritadas comigo. Gente, nós somos cheios de defeitos, organicamente nós somos. Por exemplo, é a única criatura, por exemplo, que um neném, qualquer animal já nasce com o cérebro do tamanho correto, porque a mãe é quadrúpede. Então, ele só vai crescendo. Quer dizer, uma zebrinha, ela anda em 15 minutos. Né? E nós levamos um tempão. Por quê? Porque nós ficamos bípede, então o cérebro tem que nascer pequeno para passar no canal e depois o bebê fica cabeçudo, né? Tem que crescer rápido. Nós somos uma criatura que mais fica com os pais e as mães durante a coisa. Nem o elefante, nem a tartaruga que vive tanto fica junto. Nós somos, né? E não ficamos nem 20 anos. Hoje tem gente que fica aos 40 e ainda está com pai e mãe, né? Então, assim, a criatura mais lerda para desenvolver somos nós. É que a gente tem essa impressão do antropocentrismo, né? De que nós somos a criatura mais genial do mundo. Mas talvez seja pior, né? A mais genial talvez seja o vírus, né? Que se espalha e a hora que a gente nem inventou a vacina, ele já se multiplicou de outra maneira. E ele é um unicelular, hein? Ele já se modificou para burlar a vacina. Quer dizer, quem é inteligente? Nós? Um vírus que acaba com a economia mundial, detonou a gente, detonou o mundo, detonou o ser humano, um serzinho unicelular. Quem é o genial aí? Aí nós precisamos parar para pensar. Mas é isso que gera essa inconformação. Olha, isso dá uma polêmica danada. Mas eu vou falar para vocês o seguinte: eu tenho um aviso. Tem uns 2 ou 3 minutos, estouramos o tempo. Então, vou pedir as considerações finais agora do nosso correspondente internacional lá do antigo, né, do velho continente. Até me confundi agora, que eu fiquei pensando no que ele falou, agora até me confundi. Está muito bom. Davi, muito bom mesmo. Papo assim que prende, a gente fica preso. E normalmente, Pedro, a gente até fala mais, mas é que o papo é tão assim... Faz a gente... Então, mas eu tenho um problema porque eu falo muito, né? Não, mas a gente também fala. Sala de aula não me convida, eu devia ir para o psicólogo, você está no divã e desabafar, porque eu desabafo. Não, mas muito bom. Davi, então agora é contigo. Você aí, nosso correspondente internacional aí do velho continente. Vamos às considerações finais, deixando o nosso convidado, fechando o M de hoje. Por favor, Davi, é contigo. A consideração final é o seguinte, acho que o grande insight que a gente pode tirar dessa conversa de hoje é o seguinte, é colocar as cartas na mesa, é a gente entender os nossos problemas e criar soluções com todas as disciplinas que a gente tem à nossa disposição. Então, se a gente quer entender o nosso cliente, a gente tem que entender de biologia, a gente tem que entender de marketing. Se a gente quer construir um mundo bom pós-pandemia, a gente tem que falar de ciência, de economia, de tudo na mesma hora para criar solução. Não dá para a gente criar soluções isoladas, porque o vírus é malaco. O vírus ele não foi isolado, não. O vírus, ele, como o Pedro falou, ele evoluiu, ele já se modificou. Então, se a gente não entender que a gente precisa entender, a gente tem essas soluções, a gente tem esse problema, e a gente tem que utilizar uma bomba atômica de solução. Bomba atômica de solução é colocar nosso cérebro na mesa. Vamos falar de economia, vamos falar de ciência, vamos falar de vacina, vamos falar de cloroquina, vamos falar de futebol, vamos falar todas as possibilidades possíveis para a gente encarar isso. E acho que isso vale para o vírus, acho que isso vale para a nossa vida, acho que isso vale para o empreendedor, para o estudante, vale para tudo. Cara, a gente é um canivete suíço de soluções. Se a gente falar o seguinte, não, eu não vou falar de biologia, porque não é hora de falar de biologia, cara, você deixou, às vezes, aquela faquinha afiada que era o que você precisava para você conseguir. Exato. Então, bota as cartas na mesa e bota o cérebro para funcionar. Essa a minha consideração final. Muito bom. Bom, eu vou aproveitar e já deixar o convite para o Pedro voltar várias vezes, né? Porque assunto é que não vai faltar. E a gente pode falar de várias coisas. O campo é muito rico, né? O assunto é muito rico, uma honra. Fascinante. Então, fica o convite já aqui, público, né? Convite público. E agora é contigo, Pedro. As suas considerações finais para encerrar o M de hoje. Eu vou concordar com o David, que eu sou muito a favor da interdisciplinaridade, né?
de vários olhares, né? Nós precisamos parar, às vezes a ciência tem isso, né, de segmentar. Eu tenho uma amiga doutora que ela dizia o seguinte: Pedro, calma, esse autor não conversa com aquele. Eu digo, deixa que eu ponho para conversar. Sim. Eu ponho os dois para conversar. E aí eu criei um livro que ainda meu agente tem medo, mas ele se chama Marquei uma reunião com Charles Darwin e Nelson Rodrigues para falar de sexo. Eu junto os dois para falar de sexo. Quer dizer, vamos trazer, vamos abrir nossas possibilidades, né? Não ficar fechado. E às vezes a ciência faz isso, né? Porque tem hora que ela tem que segmentar mesmo, mas tem hora que ela é muito fechada, né? Isso não é só. Vamos pôr para conversar, vamos ver o que dá uma conversa, vamos trazer informações novas, né? Como eu falo, meu pleito é vamos trazer a biologia, porque se você está lidando com seres biológicos, você tem que entender de biologia. Né? Não são pedras, né? Você não tem que entender de mineral, você tem que entender de biologia. Então, assim, é exatamente o que o David falou, concordo, gênero, número e grau. Vamos criar essa interdisciplinaridade e abrir essa mente, né? Para novas possibilidades, coisas que possam surgir, né? Eu, por exemplo, agora estou fanático estudando como se dá o contágio, né? Para ver se isso, a matemática do contágio, né? Então, epidemiologia, eu estou estudando a matemática da epidemiologia para ver se isso pode ser aplicado na nossa vida, se existe uma matemática que pode ser geral aí. Né? Se pode aplicar em redes sociais, se pode aplicar em vida, se pode usar. Tem um outro que é um livro que eu escrevo há muito tempo, que se chama Sistema Nervoso Organizacional. Estou entendendo, né? Desde que eu comecei a estudar o sistema nervoso, entender como é que se dá, porque se dá tão bem, né? Quem sabe a empresa não pode se beneficiar disso, entender, né? Que são células nervosas, que não são dentro de uma empresa, enfim. Vamos misturar, né? Essa mistura que vai dar coisas boas. Para de purismo, né? Vamos juntar. É a diversidade que cria coisas novas. Sem diversidade não tem coisas novas. E criam pautas novas para a gente também. Você falou várias pautas sensacionais aí para a gente conversar, para a gente ficar aqui trocando ideia. Eu vou ter que encerrar o programa, mesmo não querendo, mas eu vou ter que encerrar, porque já estourou, já tem uns 10 minutos. Então, eu agradeço muito sua presença, Pedro. Eu agradeço também o nosso correspondente internacional, Davi, aí, diretamente de Portugal. E agradeço a sua presença aí, você que já nos conhece, seja sempre muito bem-vindo, obrigado. E você que está assistindo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. Gente, muito obrigado, eu adoro esse momento quando eu falo mais um programaço. Obrigado, galera. A gente se vê, valeu. Um abração.